Primeiro, que não investimos mais. Não investimos mais, investimos melhor. Legal. Esse foi o nosso diferencial. Bom, então, para começar o nosso bate-papo sobre como provar o retorno das ações, eu queria saber de vocês, né? É realmente possível provar o retorno das ações de marketing e quais as métricas que a gente pode usar para conseguir ver esse retorno? Eu acho assim, né? Quando a gente fala de marketing, a gente acaba às vezes dividindo ele em marketing digital e marketing, né? E no digital eu acho que esse é o maior diferencial, assim, é o poder medir, é o poder ver os números, é testar, errar e acertar depois com mais rapidez, sabe? Então, eu acho que por isso que o marketing digital tá tão forte, principalmente agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento atípico. Então, o que a gente estava deixando para fazer depois, depois eu faço meu blog, depois eu começo meu e-mail marketing, depois eu faço uma campanha, meio que acelerou esse processo, assim, e as pessoas vão começar a ver cada vez mais como dá para medir e é possível medir, né? E as ferramentas todas te entregam muitos números. Então, o desafio é interpretar também, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Mas sim, é possível medir o resultado. Sim, então tem uma frase muito famosa, né? Que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, antes de qualquer coisa, a gente entra muito na relação do funil, né? Quando a gente fala em ROI, a gente sempre pensa no final do funil, né? A receita. Só que muitas vezes a gente não entende que o topo do funil é tão importante quanto. Então, quando a Gabriela traz para nós essa relação de marca e essa conversa, esse storytelling todo, que a gente tem que criar esse reconhecimento todo, ele também impacta e ele também é performance. Então, eu trato muito isso dentro da agência, né, com os clientes, em relação a como que tu tá tratando a tua marca, como que tu tá conversando com o teu cliente, para te ter o teu retorno. Até porque a gente tem uma etapa do funil que a gente trabalha lá na agência com o funil pirata, né? Então, é aquisição, ativação, receita, retenção e referência. Tem uma etapa que todo mundo esquece, praticamente quase todo mundo esquece, que é a questão da referência. Isso vai fazer tu ter um retorno muito bom e quase, muitas vezes, de graça, né? De graça em relação às ações que tu tá fazendo de marketing. Então, quando eu falo em retorno sobre investimento, eu falo sobre toda uma avaliação sobre o funil, né? É tu olhar a tua aquisição, é tu ter qualidade em cada passo e em cada fase do teu funil. Então, se tu tem qualidade, por exemplo, na aquisição, se tu tem boas segmentações, bons testes segmentados por dados, tu consegue fazer o resto do teu funil, porque, no caso, a receita, ela é a consequência da tua aquisição, do teu topo, né? Então, se eu tenho uma boa aquisição, se eu trato ele com uma boa ativação, faço uma boa ativação com ele, na hora dele converter, ele vai converter muito bem e ele já vai para a parte de referência, né? Então, ele já vai reter, vai se tornar tudo mais barato. Então, quando eu falo em performance, eu vejo, a primeira coisa que eu penso é qualidade. Eu não penso em outra coisa, eu não penso em investimento, muito investimento. Não, eu falo performance, tem tudo a ver, na verdade é grudado com qualidade. Então, com isso, quando eu falo em retorno, eu preciso primeiro ter mapeados todas as fases desse funil, né? E como eu vou fazer essa comunicação. E não é uma coisa difícil, tá? É uma coisa extremamente simples quando tu entende quem é o teu público. Então, tu começa a mapear, entender as dores para responder em cada fase desse funil. Né? Qual é a dor que tu vai responder na aquisição? Qual é a dor que tu vai responder na ativação, na receita? Então, todas as dores tu tem que entender praticamente e perguntar. É muito de perguntar, né? Quando eu falo em receita, eu estou trazendo coisas antes de trazer o número em si, antes de trazer a própria receita, o ticket médio e o custo. Mas quando a gente fala em receita, a gente fala... além dessa qualidade, a gente fala em entender as dores do teu público. Então, para te ter receita, tu precisa entender e entregar aquilo que ele realmente precisa. Tu precisa fazer pesquisas, conversar com ele, né? Então, a partir do momento que tu conversa com ele, tu aperfeiçoa todo o teu funil, né? Então, quando a gente entra, por exemplo, quando eu falo o que não pode ser medido, não pode ser melhorado,
como que tu vai melhorar tua receita ou como que tu vai ter um ROI positivo sem literalmente conhecer o teu público e conhecer as fases do teu funil, como que ele passa por cada fase do funil e tratar isso. E falando um pouquinho de funil e de máquina de crescimento, a gente sabe que o marketing digital é um caminho para ajudar a acelerar as vendas, né, em qualquer empresa. Nesse momento de crise, assim, falando de retorno de marketing no curto prazo, é possível ter um retorno de marketing no curto prazo, falando assim da experiência de vocês nas próprias empresas e com os clientes que vocês têm? O que vocês podem nos trazer assim de tanto de práticas ou até de como isso aconteceu com vocês? Já aconteceu? Vocês estão trabalhando com isso? Como trabalharam nesses últimos meses também? Não, assim, aquilo, né? Eu acredito que esse é o momento para acelerar aquilo que a gente estava esperando para começar. Assim, não que agora a gente tenha mais tempo para fazer, mas é um momento atípico que pede atitudes atípicas, assim. Então, quando a gente fala de retorno rápido, a primeira coisa que vem à cabeça são os anúncios, né? A mídia paga, Google Ads, Facebook Ads, para levar mais tráfego para o teu site, consequentemente, para tu venderes mais, né? Mas, assim, fazer o anúncio em si é uma outra etapa que depende de muito conhecimento, né, tanto para mexer na ferramenta, tanto para entender como que ela funciona, que tipo de anúncio vai funcionar, e setar, e lance, tem um monte de outras coisas por trás, assim, né, de fazer um anúncio, mas quanto mais anúncio tu faz, mais pessoas tu leva para o teu site, maior a chance de converter. E o site em si, que é o ponto que eu quero trazer agora, que vai te fazer vender mais, ele é vivo, então ele precisa estar sempre atualizado. Não dá para fazer o site e esquecer que ele está lá, não tem informações atualizadas, ou o site não ser legível, ou o site realmente não passar qual que é a essência do negócio, né? Porque hoje, muito mais agora na pandemia, que muita gente que tinha um negócio físico veio pro online, às vezes esquece de trazer essa essência. Como é que era quando a pessoa entrava na tua loja? Tinha um cheirinho? Tinha uma música? Como que era o ambiente da tua loja? E como trazer isso para o site, né? Então, assim, ele é vivo, ele precisa ser atualizado. E uma coisa que é de graça fazer é uma auditoria no teu site. O conteúdo que tá lá, tá escrito de maneira correta, dá para entender, tá muito formal e a minha linguagem não é formal, eu sou mais informal, né? Então, porque a gente meio que já tem alguns conceitos, o site tem que ter isso, isso e aquilo, mas isso reflete o teu negócio é desse jeito, então fazer uma auditoria no teu site, eu acho que é um ponto inicial, porque dali tu vais conseguir mostrar o que é o teu negócio e o que tu tá entregando, né? E não precisa ser UX, não precisa ser designer, não precisa ser um profissional de marketing para fazer essa auditoria. É muito de ler, de pedir para os teus colaboradores lerem, para os teus amigos, dá uma lida aqui no meu site, tá entendendo? Consegue entender com as informações que estão ali, o que eu tô entregando? Então, todas as informações que a pessoa precisava para tomar a decisão de comprar contigo, né, de contratar o teu serviço, estão claras, elas estão ali. Ele reflete a alma do teu negócio, assim. É muito um outro ponto do site que eu vejo que vai ajudar muito a converter de maneira rápida é a página de contato. Ela está atualizada, tem telefone, não tem telefone, tem endereço, a pessoa que deixou uma mensagem, a configuração do e-mail está chegando automaticamente na tua caixa, tu está recebendo, faz esse teste, né? Pede para todo mundo mandar um teste. E qual é a velocidade que tu está respondendo essas pessoas? Porque no físico, tu consegue estar presente só em um lugar, né? No mesmo momento. E na internet, não. Eu posso ter, sei lá, 30 abas abertas com 30 fornecedores concorrentes,
fazendo a minha pesquisa, né? E o que vai me fazer escolher o teu negócio, né? Então, eu acho que no site, ele é a tua casa, ele é o lugar em que tu vai acolher essa pessoa, esse visitante, sendo cliente ou possível cliente, esse visitante, que vai estar ali no teu site naquele mesmo tempo. Então, como na internet é muito rápido, a gente não pode esquecer do site, ele nunca tá pronto. Aquela coisa, né? Eu vou fazer meu site, acabei. Não, agora vai começar a fazer o teste AB de página, ou vai fazer pesquisa direto na página, vou colocar um chat direto. Então, tem que estar sempre atualizando o site, assim, né? E um outro ambiente, assim, que eu acho que ajuda muito a crescer também, que eu assumi as redes sociais na HostGator em dezembro só, então faz pouco tempo que eu tô trabalhando com isso. Antes eu era uma espectadora, a gente já tinha as redes sociais, mas elas não eram da minha equipe, não era um projeto meu, e eu vejo que nas redes sociais também é um espaço para humanizar muito a tua marca, assim, sabe? Para mostrar quem a tua marca é. Porque o site, ele é para fechar o negócio ali, sabe? Tipo, ele tem que estar mostrando muito do teu negócio. Só que, como a Thaís até colocou, né? A rede social, ela tá ali para mostrar a tua marca para mais pessoas, para atrair lá no topo do funil. Eu atuo na HostGator só no topo do funil, contando história do cliente, né? Um pouco na prova social, né? Mostrando isso que a Thaís falou também, né? Da recomendação, né? Então, quando a pessoa te recomenda, ter a prova social no teu site, nas tuas redes sociais, através de um depoimento, um vídeo, um podcast, de várias maneiras a gente pode trazer isso para reforçar que outras pessoas estão consumindo o teu produto e teu serviço e estão aprovando aquilo ali, né? Aqui a gente trabalha muito, na verdade, tudo isso que a Gabriela falou, ela é tudo em relação à experiência do usuário, né? A gente esquece muitas vezes que quem está consumindo não sou eu, é o usuário, é o meu cliente. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz, assim, quando a gente começou a ver essa movimentação toda de crise e pandemia e também essa questão de paralisações, a gente paramos. Eu olhei para a equipe, pensamos, a gente tem que mudar o nosso jeito de se comunicar com o cliente. Então, a gente juntou todas as áreas da agência, criação, performance, mídia, no caso, né? E conteúdo, para a gente olhar literalmente para os clientes. Cada um, a gente trabalha muito em squads lá na agência. Então, cada um dentro do seu squad a gente juntou e a gente olhou e a gente pensou, cara, o que a gente pode fazer, né? Construir uma história diferente. Uma história de engajamento. Quando a gente fala em história de engajamento, a gente fala em olhar, novamente, vou falar e vou insistir muito durante o webinar em relação ao funil. Por que em relação ao funil? Porque cada cliente lá da agência atende, é de um nicho diferente, é de um setor diferente. Né? E a gente tem que olhar para cada cliente deste cliente de forma diferente. Então, como que o meu cliente de construção vai se comportar? Como que o meu cliente de moda vai se comportar? Como que o meu cliente de automotivos está se comportando, né? Então, a gente olhou para esse cliente e a gente começou a construir conteúdos, né? Então, antes de agressivar e ir para cima, a gente parou, deu um passo para trás, porque o nosso passo para frente foi totalmente consistente. Foi olhando para o saque, olhando o que as pessoas realmente viam de importante, sabe? Foi, inclusive, olhando para uma pesquisa que a gente já tinha finalizado há pouco tempo para um cliente de moda. A gente olhou para essa pesquisa e a gente começou a aplicar muitas coisas que estavam numa história um pouco mais longa. A gente teve que encurtar e antecipar várias ações de engajamento. E deu super certo. E quando eu falo engajamento em relação a conteúdo e a anúncios. A gente olhou literalmente para todas as áreas da empresa, porque foi extremamente importante a gente olhar para todas as áreas da empresa e fazer essa integração para poder dar um resultado para o nosso cliente.
Então, a gente olhou literalmente para a experiência do usuário. O que o meu usuário faz? Ele vai para o site? Ele vai para o site, mas ele também se engaja nas redes sociais. Um exemplo disso foi que, para vários clientes, a receita que a gente começou a ter das redes sociais, ou seja, a minha rede social começou a ser fonte de receita. Coisa que é complicado a gente fazer isso, né? Então, quer dizer que o comportamento dele mudou. Não tem como olhar só, vamos olhar só o marketing, só o anúncio ou só uma coisa, né? A gente tem que olhar absolutamente tudo, assim, a gente, a HostGator é uma empresa bem grande, assim, e tem muitos profissionais, e esse é um momento em que a gente tem uma de RH, sabe, tem um novo gestor de suporte que está trazendo melhoria e é um momento, assim, por maior que seja a tua empresa ou menor, se é uma empresa, é um momento de parar, né, assim, muito do que a gente está falando aqui, eu vejo que o planejamento e é o ponto mais importante, assim, é parar, como tu falou, assim, o que eu quero medir? O que eu estou fazendo? Né? O que eu quero entregar para as pessoas, assim? E a gente estudou o nosso público no Facebook, assim, então a gente começou a entregar para ele um conteúdo que não era vendedor, do tipo, o que é uma hospedagem de sites, era o filme, era a comida, posts de engajamento, inclusive ontem foi o dia do chocolate, e fizemos um post sobre isso. O que tem a ver com hospedagem de sites? Absolutamente nada, né? Só que a pessoa tem um chocolatinho ali na mesa dela que ela vai comer depois do almoço, porque é o horário de comer um chocolate, ela vai se identificar com aquilo ali, vai falar, que legal, né? Olha só. Então, eu acho que as redes sociais, elas estão no momento muito de humanizar as marcas, assim, né? São pessoas que estão ali fazendo, a marca é feita de pessoas para pessoas, assim. Então, acho que humanizar tá muito, uma coisa que a gente fala todo dia, praticamente, assim, nas nossas dailies, né, a gente fala sobre isso, assim, como humanizar uma marca, que pra gente, a gente fala de tecnologia, né, é um assunto que é chato, difícil, é só programador, não, né, muito profissional de marketing hoje faz seu próprio site, tu pode fazer seu site sozinho, assim, então, como se reinventar. Né? E aí, falando também um pouquinho que me veio à cabeça, como a gente está falando sobre esse desafio, né, a partir de mídia paga em redes sociais, assim, como que o desempenho vem caindo para as marcas, como que a gente vai trabalhar, e acredito que ganha mais importância ainda a questão da gente ter uma plataforma que nos ajude não trabalhar só topo de funil, né, repetidamente, mas que a gente consiga captar o contato e continuar se relacionando para ter dados para analisar, para entender o ROI das ações que a gente está fazendo, com um acompanhamento mais próximo dessas métricas, né? E falando assim sobre métricas, bom, a gente falou sobre sim, é possível ter resultado no curto prazo, as métricas de marketing podem me ajudar a gerar mais resultado. Como que vocês olharam assim, para ações que estavam dando certo no curto prazo, como a Thaís falou? Ali o e-commerce ganhou uma importância muito maior na participação de geração de receita. Como que vocês tomaram essas decisões, até para quem está nos ouvindo, assim, a partir de quando vocês se convenceram que sim, precisamos investir mais lá? Que métricas vocês olharam? Como que foi assim, o processo de decisão de investir mais e olhar para essas métricas para saber se estava dando certo ou não no curto prazo? Primeiro, que não investimos mais, investimos melhor. Legal. Esse foi o nosso diferencial. Na verdade, eu acredito que esse é o diferencial de várias empresas, olhar para os dados. Acredito que hoje, conversando com vários profissionais, né, amigos meus, foi muito olhar para as ações que eles estavam fazendo e ações que a gente está fazendo e como melhorar isso dentro do funil. Muitas vezes tu acaba ignorando, tu ignora dados, tu ignora muitas coisas, deixa passar, aconteceu, deixa passar. Na verdade, é aquele detalhe que vai fazer a diferença. Então, tu tem que olhar para isso. Quando a gente começou a olhar para isso e tratar tudo dentro desse funil, tudo, literalmente, conteúdo, mídia, segmentações, principalmente segmentações. Quando a gente começou a utilizar os dados que a gente
a gente já utilizava, mas fazer mais cruzamentos, sabe? Utilizar e estar literalmente conversando com ele, não só mandando coisas hard sell, porque a gente tem mania, né, de querer que a pessoa converta logo, ela entrou no meu site, não, vai converter. Não, gente, calma, espera. Tá, qual foi a seção do teu site que ela entrou? Foi na home. Ela tem um conteúdo. Ela foi para finalização de carrinho. Outro conteúdo totalmente diferente. Então, aí a gente começou a aumentar nossa performance sem investir. É literalmente olhar para a experiência desse usuário. Foi assim, quando a gente mudou, viramos a chave, foi incrível. Tipo, anúncios que a gente tinha, que a gente teve 10 vezes mais resultados, sabe? A gente tá pagando extremamente barato, tendo um engajamento extremamente alto, justamente porque a marca mudou o posicionamento de conversar com o cliente.